Sani Sani cari Veneti, e finalmente então a autonomia do Vêneto vai sair, dessa vez é verdade mesmo, para quem acompanha esse assunto provavelmente já viu isso na mídia, durante toda essa semana foi aprovada lá no Senado italiano a autonomia da região do Vêneto. Acompanha o vídeo, vamos ver como isso aconteceu, né? E o que de fato muda aí para vocês. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece também de ativar o sino das notificações para receber sempre o conteúdo em dia. Sou Fernando Menegatti, bem-vindo aí ao canal Lenguamário. De muitas notícias que eu tenho visto aí, né, da autonomia do Vêneto, muitas delas são feitas por jornais, enfim, até com um aspecto um pouco nacionalista, e eles são um pouco tendenciosos também nessa questão aqui. O Senado aprovou em primeira leitura o projeto de lei aí da autonomia. Foram 110 votos a favor, 64 contra e 3 abstenções. Houve relatos da mídia, houve momentos de tensão durante as operações de votação a ponto de pressionar o presidente Gianmarco Centinaio a suspender a sessão aí na Câmara. Em particular, os senadores do Partido Democrata iniciaram o coro com o hino Mameli, que é o hino da Itália, com os democratas que anteriormente agitavam a bandeira tricolor italiana para reiterar a sua total oposição à reforma. Então, Mara Bisotto surgiu aí com uma bandeira, para quem acompanha aqui, eu posso colocar na tela uma bandeira, que é a bandeira, na verdade, da República de Veneza. E olha só, o jornal da onde eu peguei isso dizia que era a bandeira leguista. Isso aqui é uma baita de uma sacanagem também, isso aqui é uma bandeira histórica, a bandeira da República de Veneza, não tem nada a ver com o partido Lega Nord, porém eles fazem isso geralmente para querer, enfim, apontar que o Vêneto é, de certa forma, ali de um partido. Isso não é verdade, tá bom? Essa aqui é a nossa bandeira, a bandeira histórica, não é a bandeira política, é a bandeira histórica da Sereníssima República de Veneza. E o protagonista desta reforma, o ministro Roberto Calderoli, acolheu com entusiasmo um sinal verde do Palazzo Madama. Com a aprovação, diz ele, hoje da autonomia no Senado, foi dado mais um passo em direção a um resultado histórico muito importante e esperado há muito tempo. E os autores desse projeto, assim como todos os apoiadores, inclusive o Luca Zaia, que é o presidente da região do Vêneto, eles, claro, justificam que esse é um passo adiante não só para a melhoria da região do Vêneto, mas também para outras regiões. Aí haviam outras regiões no norte da Itália que estavam pleiteando essa autonomia, visto que várias outras regiões também já tinham, e portanto eles dizem que esse é um passo, né, para um país mais moderno, sem tanta burocracia. E efetivamente, se vai acontecer eu não sei, mas a Itália é um país que tem bastante burocracia. Eu vivo no Brasil, que é um país também muito burocrático. E a mídia cita que para a esquerda italiana tem uma posição muito contrária a isso, eles acreditam que é uma coisa que não vai ser boa, porque é o primeiro passo que vai despedaçar a Itália, vai fazer com que a Itália vire realmente uma concha de retalhos e toda aquela coisa assim. Porém, enfim, se não é para dar autonomia para um, então não dá para ninguém, né? Se vai dar, já deu autonomia para os outros, tem que dar também para todo mundo. É assim que acontece, ou não dá para ninguém. E agora, para completar o nosso vídeo, algo que muitas pessoas já vêm me pedindo, o que efetivamente vai mudar, né, por conta dessa autonomia? Qual é a importância da autonomia? Olha só, a autonomia ela vai trazer, como diz, né, o nome, autonomia para diversas áreas dentro ali da região do Vêneto. A autonomia pode atribuir aí às regiões, né, com esse estatuto ordinário, aí, essas regiões que solicitam condições particulares, por exemplo, em 23 disciplinas. Nós temos da saúde, a educação, do esporte, o meio ambiente, passando pela energia, né, pelos transportes, pela cultura e também pelo comércio exterior. Mas são 23, né? 23 itens aí, onde a região consegue se autogerir. O dinheiro fica ali, o dinheiro que é produzido na região, ele fica para a região e a região pode dar conta dessas áreas aí. Ou seja, quem produz mais vai ser mais rico, quem produz menos vai ser menos rico por consequência. Isso pode ocasionar na efetiva separação do Vêneto da Itália? Bom, pessoal, na verdade a gente tem que analisar essas coisas de um modo um pouco mais cauteloso. As pessoas acreditam que isso
pode acontecer, às vezes usam isso como argumento por conta lá da Catalunha, mas a gente precisa entender que naquele momento lá em 2010, se não me engano, o tribunal lá da Espanha, na verdade, tirou algumas atribuições que estavam ligadas à autonomia da Catalunha. Isso foi encarado de um modo muito péssimo, né, pelas autoridades, enfim, da Catalunha, mas também pelo povo, principalmente pelo povo. Foi encarado como uma repressão e aí as pessoas sim se indignaram e foram para as ruas. Depois, né, óbvio, acabaram perdendo a condição da autonomia por um certo tempo e agora eu não sei como é que está lá, provavelmente já retornou. Mas eu quero que vocês entendam que toda aquela revolta que aconteceu, que eles queriam então efetivamente se separar da Espanha, né, a Catalunha, foi porque também a Espanha já tinha dado uma mordida antes, né, neles. E aí depois veio a reação por conta disso. O que está reservado para o futuro ainda não nos pertence e vamos aguardar a história. Espero que você tenha gostado. Aí deixa o seu complemento, caso tenha alguma pergunta para fazer, para ser feita, deixa também aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.